Olá pessoal do curso de Logística, sou a professora Auristela Mello. Vamos observar hoje a nossa terceira aula, unidade 3, que vai tratar sobre padronização, normatização e sistemas de gestão da qualidade. A padronização é um método que objetiva uniformizar determinados processos de produção. Vamos imaginar se cada empresa quisesse produzir um mesmo produto de forma diferenciada. Então, para que essa padronização ela seja útil à gestão da qualidade, é necessário que nós possamos trabalhar de forma padronizada, com os processos de trabalho e com a elaboração dos nossos produtos. A padronização não é um método estatístico. Ela pode e deve ser melhorada constantemente. Lá vem de novo a premissa de que a qualidade deve ser sempre melhorada, ou seja, deve ser uma melhoria contínua. Seria muito difícil viver nos dias atuais se não houvesse padronização. Há a necessidade de padronização em nosso vestuário, por exemplo, no tráfego de veículos, nos materiais de construção, entre muitos outros, na elaboração de uma empresa, na construção de um prédio. Então, nós temos que seguir determinados tipos de padrão. A padronização é uma ferramenta de conformidade, ou seja, quando nós observarmos a elaboração de um trabalho ou de um produto, nós vamos observar a prescrição, ou seja, como ele deveria ter sido feito, para que a gente observe se foi elaborado dentro de um padrão. E a normatização é uma atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva, com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto. Ou seja, consiste de um modo particular na formulação, edição e implementação de normas, por isso o nome normatização. Ou normalização, vocês poderão também ouvir falar nesse termo. Norma pode ser definido como um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que define regras, linhas de orientação ou características para as atividades ou seus resultados, destinadas à utilização comum e repetida, visando atingir um grau ótimo de ordem num dado contexto. Ou seja, para a elaboração de um livro, nós temos que ter uma norma. Para fazer uma monografia de curso, nós temos que seguir uma norma. Para elaborar determinado produto e para padronizar o trabalho dentro da organização. Por isso, normatização. Alguns objetivos são interessantes na normatização. Primeiro deles é garantir a veracidade e segurança das informações. Se eu tenho uma norma a seguir, aquela atividade que eu realizo, ela com certeza vai ter veracidade na sua formulação. Ou as informações que eu passo para o cliente, por exemplo, de um produto que foi elaborado e ele tem uma norma a ter sido seguida, isso também vai facilitar nessa confiabilidade dessa informação. Daí, por exemplo, os manuais de cada produto elaborado. Facilitar o comércio internacional, né? Pensamos aí que temos produtos que eles são comercializados em vários países distintos. Então, para que ele tenha um padrão de elaboração, nós temos que ter normas que façam com que esse produto, por exemplo, uma lata de Coca-Cola, ela seja a mesma lata no Japão, nos Estados Unidos e no Brasil. Evitar duplicidade de fontes, permitindo uma padronização. Ou seja, se existe uma norma para a elaboração de uma monografia de curso, então não tem como haver uma duplicidade para aquela norma, se ela foi por algum órgão elaborada e ela vai ser utilizada como algo a ser seguido. Prover soluções para problemas repetitivos, aumentando a produtividade e reduzindo os desperdícios. Vamos pensar aí, se cada um de vocês fizesse um controle de estoque diferente. Então, a empresa ela tem que trabalhar baseada em padrões e normas a serem realizadas, a serem feitas.
E para cada atividade de trabalho, nós temos que seguir recomendações de como aquela atividade deve ser feita. Definir os requisitos necessários à obtenção da qualidade requerida pelos clientes. Ou seja, se o cliente solicita a entrega de determinados tipos de produtos dentro de um prazo X, então as pessoas que trabalham nessa empresa de logística, por exemplo, elas vão ter que seguir padrões de atendimento, de tempo, de fazer com que o cliente se sinta satisfeito com aquela atividade que a empresa desenvolve. Bom, pessoal, para que a gente possa observar um exemplo de normatização, vamos estudar um pouquinho o sistema de gestão da qualidade. E nele nós temos um sistema de gestão muito relevante que nós trabalhamos habitualmente nas organizações, ou que elas passam a adquirir, chamada ISO, denominada a International Organization for Standardization, ou seja, Organização Internacional de Padronização. Ela é uma organização não governamental. Foi fundada em 1947 em Genebra, na Suíça, e cuida da normalização ou normatização em nível mundial. A função da ISO é promover a normatização de produtos e serviços, utilizando determinadas normas, para que a qualidade dos produtos seja sempre melhorada. No Brasil, já que ela está em nível mundial, o órgão regulamentador da ISO chama-se ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ISO é composta por vários países. Então, em cada país que ela é representada, tem-se um órgão regulamentador que faz a sua representatividade. A série ISO 9000, ela é uma concentração de normas que formam um modelo de gestão da qualidade para organizações que podem, se desejarem, certificar seus sistemas de gestão através de organismos de certificação. Vale ressaltar que ela não é obrigatória, mas que as empresas terão aí diferencial ao ter essa certificação. Foi elaborada através de um consenso internacional, já disse que ela nasceu lá na Suíça, sobre as práticas de uma empresa. Pode tomar a fim de atender plenamente os requisitos de qualidade do cliente. A ISO 9000 ela é, então, um modelo de padronização. A família ISO 9000 é composta pelas seguintes normas primárias. Quando a gente fala em ISO, nós vamos absorver e conhecer várias denominações da ISO. Então, a família ISO 9000, assim como tem a 14000, que é voltada para a gestão ambiental, a ISO 9000 ela é voltada para a gestão das atividades de qualidade dentro da empresa. A ISO 9000 e 2000 é o sistema de gestão da qualidade, representa e tem os fundamentos e vocabulários. A ISO 9001, 2008, ela vai dos fundamentos da qualidade, tem conceitos, tem os princípios e todo o vocabulário da norma. A ISO 9001, 2008 é um sistema de gestão da qualidade que traz os requisitos. Trata do que fazer para implantar um sistema de gestão da qualidade. Se nós vamos, primeiro, fazer essa obtenção desse tipo de normatização para a empresa, a ISO, nós temos que ter antes implantado um sistema de gestão da qualidade. E a ISO 9004-2000, ela é um sistema de gestão da qualidade que traz as diretrizes para a melhoria do desempenho. Trata da melhoria do desempenho organizacional, principalmente após a certificação. Então, quando ela é implantada a certificação, que é a ISO, depois nós vamos observar se essa certificação ela está sendo trabalhada de forma que está atuando em um desempenho organizacional eficiente. Interessante nós sabermos, pessoal, alguns princípios desta norma para a implantação e operação desse sistema de qualidade. O primeiro deles é o foco no cliente. Então, quando a empresa pensar em ter a certificação ISO, o foco dela vai ser o cliente, que ela tem dentro da sua organização interno e externo também, ok? A liderança, tá certo? Principalmente na gestão aí da qualidade, dos processos dos produtos, dos serviços.
Envolvimento das pessoas, ela traz aquele conceito lá de qualidade total. As pessoas devem todas estar envolvidas nesse processo de certificação, não apenas determinados setores da organização. Abordagem de processos, ok? Ela deve abordar os processos que vai, consequentemente, trabalhar com essa norma, inserindo essa norma na empresa, essa certificação. Abordagem sistêmica de gestão, toda a gestão ela deve ser trabalhada, baseada na certificação que foi e será implantada. Melhoria contínua, como já falei a vocês, a intenção de certificar uma organização é que ela sempre melhore continuamente os seus processos de trabalho, de produtos ou de serviços. A tomada de decisões, então, quando eu tenho uma certificação dessa na minha empresa e tem todo um processo para implementá-la, eu tenho mais referências e mais embasamento para tomar determinadas decisões, tá certo? Porque eu tenho uma norma na qual eu posso me referenciar. E relacionamento benéfico com os fornecedores. Deve haver um relacionamento benéfico não só com os colaboradores e gestão internamente, mas com os fornecedores, né? No caso, vocês da logística vão sempre ter que lidar com esse tipo de atividade com o fornecedor, esse contato e esse relacionamento. A ISO 9001 agrupou os requisitos em 4 grandes grupos. O que eles vão observar e o que eles vão trabalhar dentro dessa implementação dessa certificação. Primeiro, a responsabilidade da direção, né? Voltando lá para a questão da qualidade na alta cúpula da empresa. A direção tem que ter uma responsabilidade para a implementação dessa certificação. Gerenciamento de recursos, o que vai precisar a empresa ter para que possa implementar essa certificação. Realização do produto ou serviço, então, baseado no que foi certificado, ou seja, absorvido a certificação, passaremos daí em diante a elaborar os produtos ou a disponibilizar os serviços baseado em uma norma que foi implementada na empresa. Medição, análise e melhoria contínua de desempenho. Então, vamos ter no processo de certificação, depois de implantado, observar o que melhorou no nosso processo no todo, na empresa, e observar o que nós precisamos continuamente melhorar. Ela é também uma certificação em que nós sempre vamos ter que melhorar continuamente o nosso processo de trabalho. Então, pessoal, para que a gente possa ter essa certificação na empresa, caso a empresa queira, já disse a vocês que não é obrigatório, ela tem que seguir algumas etapas necessárias para ser certificada. Uma delas é o comprometimento da direção. A direção deve estar comprometida com a implementação dessa certificação. Ela deve designar formalmente um coordenador para esse trabalho. Esse coordenador vai elaborar ou vai compor, na verdade, um comitê chamado Comitê Coordenador do Trabalho de Certificação. Vamos ter que fazer um treinamento com todos os funcionários da empresa, gestores, enfim, toda a empresa de uma forma geral. Depois, deve haver uma elaboração e divulgação da política de qualidade, ou seja, vamos implementar uma certificação, então deve haver uma política de qualidade para que essa certificação seja implantada. Depois, vamos fazer palestras sobre a qualidade para todos os funcionários, para que todos possam falar uma mesma língua e realizar as suas atividades de forma a passar para a sua clientela e dentro do ambiente de trabalho, qualidade nas atividades que realizem. Divulgação constante do assunto de qualidade. Então, dentro da empresa deve prevalecer sempre, em primeiro lugar, que todos vão estar devidamente aptos e trabalhar de forma que preze pela qualidade de produto, de serviço, de atendimento na gestão como um todo. Depois, é necessário que o estudo de cada um dos requisitos da norma e realização do diagnóstico da organização em relação ao requisito seja repassado, ou seja, a norma determina tais requisitos para o trabalho e a empresa não tem esses requisitos, então nós temos que nos adequar à norma para que a gente possa receber a certificação. Deve haver também um plano de trabalho para a implementação de cada requisito, né? Esse comitê aí organizador
coordenador, ele vai tratar disso, de organizar e elaborar planos de trabalho para poder implantar cada requisito da norma. Formação de grupos de trabalho, como eu havia dito, elaboração de um manual de qualidade. Nós temos que ter um manual elaborado quando a norma for implementada. Esse manual de qualidade ele será elaborado por todas as pessoas que são envolvidas no trabalho da organização. Obviamente gerenciado aí por esse comitê coordenador de qualidade. Treinamento dos funcionários na documentação da qualidade. Depois de tudo elaborado, o manual feito, nós temos que disseminar na empresa como nós passaremos a ter algumas atividades, o que vai mudar nas atividades, que tipo de atividades novas nós passaremos a fazer, baseado no que a norma vai nos requerer. Realização das auditorias internas. Deve haver também um grupo de pessoas que vai ser responsável dentro da empresa para auditar esse tipo de implementação, tanto antes da certificação ser absorvida, adquirida pela empresa, como depois que ela for adquirida. A implantação das ações corretivas para as não conformidades. Então, vamos observar. Foi delimitado que os colaboradores trabalharão de uma certa forma e depois nós vamos ver, durante o decorrer desse processo, se realmente eles estão cumprindo a norma e, se não, realizarmos algumas ações corretivas, ok? Podemos aplicar o PDCA, por exemplo. Seleção da entidade certificadora é uma empresa que vai visitar, uma empresa que ela é credenciada, ela é apta para fazer essa vistoria dentro da sua organização. Depois que tudo estiver pronto para receber a certificação, a empresa vai escolher uma certificadora que vem passar alguns dias na empresa para observar todo o processo de implementação, se foi feito conforme a norma exige. Realização da pré-auditoria antes dessa certificadora chegar. Será observado se todo o trabalho de implementação, da gestão da qualidade foi feito. E realização da auditoria de certificação. A auditoria de certificação é propriamente a vinda das pessoas que certificarão a empresa, que realizarão esse processo de observar se tudo que foi levantado para ser seguido, ou seja, se tudo que foi elaborado para ser seguido como uma norma, como uma ISO, ela vai corresponder. E se isso for checado, estiver tudo ok, a empresa vai ser certificada. E desta forma ela recebe a certificação. Vou passar para vocês alguns exemplos de empresas de logística que possuem ISO. A GV Logística, que funciona na cidade de Vinhedo, em São Paulo. A GT Express Logística e Transportes, que funciona em Jaguariúna, em Guarulhos. A Brasul Logística e Transporte, São Bernardo do Campo, em São Paulo. Observem que essas empresas de logística, elas já possuem essa certificação. E para elas vai trazer grande valia, a não ser, não só para elas como empresa, mas também para os seus clientes. Quais são os benefícios que ela vai ter ao ter uma certificação ISO? A organização vai ter uma maior participação no mercado, maior satisfação dos clientes, redução de custos, porque vai passar a ser tudo feito de forma padronizada, com desempenho verificado, tá certo? Melhoria na produção, tudo vai ser elaborado conforme requisitos pré-estabelecidos, maior competitividade e maior lucro. O que é que os clientes vão ter como benefícios quando essa norma é implantada numa empresa? Maior confiança nos produtos da organização, obviamente nós, tá certo? Que se formos fazer o transporte dos bens da nossa empresa, nós vamos observar a empresa que vai fazer isso, e se ela tem um certificado ISO, para nós é mais confiável, enquanto, tá certo, cliente empresarial. Redução de custos, satisfação em relação aos produtos adquiridos, melhor atendimento em caso de reclamações, que nós vamos ter já uma norma pré-definida de como deveria ter sido elaborado, e a partir daí vamos observar o que não foi feito corretamente para que a gente possa gerenciar esses problemas de forma mais eficaz. Então, pessoal, esses benefícios que a organização e os clientes vão passar a ter com a implementação dessa norma é muito relevante para a empresa. Volto a dizer a vocês,
Essa certificação ela não é obrigatória. A empresa que quiser absorver, ela pode fazer isso, se desejar, ela tem apenas que seguir algumas regras para a sua implementação. Então, claro que se algumas empresas elas tiverem a certificação, consequentemente nós como clientes e como empresa também vamos enxergar com outros olhos, vamos enxergar com olhos de maior qualidade naquele trabalho que é desempenhado dentro das organizações, porque é uma certificação que foi implementada dentro de padrões pré-estabelecidos, que tem algo a ser consequentemente melhorado continuamente e nos dá mais, como dissemos, como benefício, mais confiabilidade naquele produto ou naquele serviço que aquela empresa estabelece. Agradeço a atenção de vocês e espero vocês nos nossos fóruns de discussão ou em algum tira-dúvidas. Estou disponível. Um abraço a todos.